Bom, pessoal, professor Wesley agora com a última semana, né, de Biologia, semana 4, finalizando aí o conteúdo do módulo 3 ou do PET 3, né, na última semana aí, semana 4. Então, finalizando o nosso assunto aí sobre célula, os transportes realizados pela célula. Na semana 3, nós falamos sobre o método de transporte da membrana passivo, que não gasta energia. Nesse agora nós vamos falar sobre o ativo, que é o que gasta energia. Um dos exemplos principais, a gente tem a chamada bomba de sódio e potássio. O que significa isso? Essa bomba de sódio e potássio, a célula ela precisa de utilizar o sódio e o potássio. Então, todos dois são importantes no funcionamento da célula. Então, vamos analisar comigo esse pedacinho aqui, ó. Este sistema, né, ou seja, o mecanismo da bomba de sódio e potássio, aqui, ó, você observar que este sistema bombeia íons contra o gradiente de concentração e a concentração do íon sódio, representado como Na, é maior fora da célula e menor dentro dela, ao passo que a concentração de potássio é menor dentro da célula e maior fora dela. A bomba oscila entre duas formas em um ciclo de bombeamento que transloca 3 íons sódio para fora da célula a cada 2 íons potássio bombeado para dentro da célula. Então, pessoal, a troca de sódio e potássio entre o interior da célula, dentro dela e fora dela, forma então esse processo aí de transporte ativo, que é a bomba de sódio e potássio. Então, por que chamado de bomba de sódio e potássio? Porque ela sempre movimenta contra o gradiente de concentração. Isso significa que dentro da célula tem mais substância do que fora. Lá no transporte passivo, a gente falava assim: a substância movimenta de onde tem mais, onde eu tenho muita substância aqui, ó, tá cheio de substância dentro da célula, ela vai movimentar para onde tem menos, até igualar as concentrações. Neste caso aqui, é o contrário. Então, se a gente tem mais substâncias aqui, e aqui a gente tem menos, o que vai acontecer? A substância vai movimentar nesse sentido aqui, ó. Aí vai ter gasto de energia, ok? É como, por exemplo, se a água ela tivesse que movimentar, por exemplo, vamos dar um exemplo bem simples. Se a gente tem, no caso, por exemplo, aqui, um prédio, vamos dar um exemplo da água. A água da nossa casa, ó. Vamos colocar aqui uma casa, né? Uma casinha aqui, uma casinha. Aí aqui, ó, a pessoa foi construir uma plataformazinha para colocar a caixa d'água, certo? Aqui embaixo tem um poço onde retira a água, né? Vou colocar aqui poço. Ok? Para essa água sair daqui de baixo e vir cá para a caixa, encher essa caixa aqui d'água, precisa de gastar energia. Para essa água subir aqui, eu vou precisar de energia. Então, o tipo de transporte aqui, ele é ativo, porque está gastando energia para levar a água lá para a caixa, ok? Agora, para essa água sair da caixa e vir para casa, não vai precisar de bombeamento. Então, neste caso aqui, não vai precisar de energia. Ó, aqui vai ser sem gasto de energia. Ela vai descer por gravidade. Então, no primeiro caso aqui, ó, o transporte aqui, ele é ativo quando gasta energia e ele é passivo quando não gasta energia, ok? Então, neste segundo exemplo que a gente está estudando, é como se tivesse que levar água do poço para a caixa d'água. A célula faz isso. Ela tira a substância de onde tem menos para onde tem mais. Então, é como se ela estivesse fazendo esse esforço todo aqui de altura. Neste caso aqui, ó, ela está saindo de onde tem menos altura, não é onde tem menos água, não, onde tem menos altura, ou seja, está bem baixo para onde tem mais altura. Então, ó, onde tem menos altura para onde tem mais altura. Ok? Então, saindo de onde tem menos para onde tem mais. Ok?
Por isso, transporte é ativo. Beleza? Vamos para a nossa atividade, então. Questão de número 1. A questão de número 1 várias substâncias atravessam a membrana plasmática e, com isso, garantem que a célula receba substâncias necessárias para seu funcionamento e elimine produtos para o seu meio externo. Em alguns casos, o transporte ocorre de maneira passiva, porém, em outros, o transporte é ativo. O transporte ativo caracteriza-se por ocorrer a favor do gradiente, não, ele é contra o gradiente. Por ocorrer sem gasto de energia, não, ele gasta energia, né? Por envolver gás de energia. Ok, letra C, a resposta. Beleza? Vamos para a questão de número 2 agora. Questão de número 2. O meio iônico intracelular, isto é, a composição de íons e água no interior das células, é completamente diferente do meio extracelular. Por isso, o íon sódio é cerca de 14 vezes mais abundante no meio extracelular do que dentro da célula. Com isso, com o íon potássio, dá-se o inverso. É cerca de 56 vezes mais abundante no espaço intracelular do que fora da célula. O íon cálcio, por sua vez, é cerca de 50 vezes mais concentrado numa fibra muscular que no meio extracelular que o rodeia. A diferença de concentração de íons potássio e cálcio nos meios intracelular e extracelular é mantida por... Qual é o tipo de transporte que mantém essa diferença? O tipo de transporte que mantém essa diferença entre os meios, né, intra e extracelular vai ser o transporte ativo. Que mantém essa diferença aí. Letra E é a resposta. Número 3. Número 3, a gente tem a tirinha aí mostrando uma ameba, né? O que a ameba está fazendo? Ela está comendo aí estruturas sólidas. Então, qual é o processo celular realizado pela ameba que está retratado na tirinha? Aqui é fagocitose. Está no texto lá em cima, né? Você consegue localizar. Fagocitose. Então, a nossa questão de número 3, letra A. A letra B, a que reino pertencem os protozoários? O reino aqui, ó, é reino protista ou protoctista, tá? Protista. Cite duas características típicas dos seres pertencentes a este grupo. Então, nós podemos colocar aqui, ó, eucarionte e heterotrófico. Ok? Questão de número 4 agora. A questão de número 4 os envoltórios contendo quitina, sílica e celulose encontrados respectivamente nas paredes celulares de fungos, diatomáceas e células vegetais. Qual que é a função deles, né? Para que servem esses envoltórios aí? Impedem a osmose quando a célula se encontra em meio hipotônico? Não. Controlam a saída de água quando a célula se encontra em meio hipertônico? Não. Selecionam as partículas minerais que devem ser? Não seleciona. Impedem a lise osmótica quando a célula se encontra em meio hipotônico. Então, não vai deixar a célula arrebentar. Tá? Então, letra D. Número 5. Número 5. Ao estudar para o vestibular, o candidato percebeu que ainda tinha dúvidas em relação ao processo de difusão simples, transporte passivo, facilitar e transporte ativo, através da membrana plasmática, e pediu ajuda para outro vestibulando. Este utilizou a figura abaixo para explicar os processos. Para testar se o colega havia compreendido, indicou os processos como A, B e C e solicitou a ele que os associasse a 3 exemplos. Os exemplos foram: 1. Transporte iônico nas células nervosas. 2. Passagem de oxigênio pelas brancas de um peixe. 3. Passagem de glicose para o interior das células do corpo humano. Então, para a gente fazer essa associação, nós vamos analisar a imagem
e também os processos. Então, vamos lá para o A. O A, transporte iônico nas células nervosas. Não, passagem do oxigênio pelas brânquias de um peixe. O A, como ele é um processo de difusão simples, não tem ajuda de proteína carreadora, então o A está associado ao 2. Então, o A2. O B. O B, passagem de glicose para o interior da célula do corpo humano, está associado ao processo 3. Também não tem gasto de energia, mas tem a ajuda da proteína carreadora. O C está associado ao outro, né? Transporte iônico nas células nervosas. Então, C1. Então, aqui, ó, nós temos a difusão simples, ó, difusão simples. Aqui, pela ajuda da proteína, difusão facilitada. E esse processo aqui, ó, que é o 1, transporte iônico nas células nervosas, como está relacionado ao líquido, então isso aqui é osmose. Ok? Então, com isso, nós respondemos letra A. Na verdade, pede aqui para explicar, né? Aí é só você colocar o conceito. O que é difusão simples, o que é difusão facilitada, o que é osmose. É só você voltar lá atrás na matéria e escrever esse conceito aqui na letra A, beleza? Letra B. Em seguida, o candidato perguntou por que a alface que sobrou do almoço e tinha sido temperada com sal tinha murchado tão rapidamente. Que explicação correta o colega apresentou? Então, a explicação aqui, pessoal, é porque ocorreu osmose, ó. Osmose, certo? O sal induziu a saída da água. Ok? A presença do sal criou um meio hipertônico. Criou um meio altamente concentrado em sal, então a água passou de onde tinha mais água para onde tinha menos água, beleza? Então, pessoal, com isso nós finalizamos o módulo 3, né, do primeiro ano. Estudamos aí a célula e os tipos de transporte da célula. Beleza, pessoal? Até mais aí, até o módulo 4, né?